Marcos 14, 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com ainda mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então o sermão que eu vos quero pregar chama-se Presunção e Pressa. Ao lidarem com a predição de Cristo, os discípulos esquecem que a vida cristã é baseada na dependência e não na presunção. A solução para uma vida centrada em nós mesmos, com os olhos em nós mesmos, reside em ouvir a palavra de Deus e em confiar no sacrifício perfeito feito por Jesus. Então, para que o Senhor nos guie nesse momento, vamos orar. Amém. Querido Deus, somos gratos, Pai, porque estamos na Tua casa. Somos gratos porque o Senhor permite que possamos abrir a Tua palavra com a confiança de que as respostas para os nossos problemas e a resposta para o maior problema de todos está aqui, Pai. O Senhor nos dá vida e queremos que o Senhor nos ajude, Pai, neste momento. Que não seja eu a falar, que seja o Teu Espírito, mas que nós saiamos daqui convictos, Pai, mais convictos ainda de quem o Senhor é na nossa vida e de como devemos agir em concordância com a Sua palavra, Pai. Nos ajuda nisso. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, não há nada mais desconfortável do que nós sermos acusados de alguma coisa. Se eu pedir para levantar a mão, acho que nenhum dos irmãos vai levantar a mão e falar: olha, eu gosto de ser acusado. É extremamente desconfortável. Seja se a acusação é verdadeira ou se a acusação é falsa, nós vamos nos sentir desconfortáveis por ter o dedo apontado para nós. Talvez o nosso sentimento seja de injustiça, porque é totalmente infundado o que a pessoa está a dizer para nós. Talvez o nosso sentimento seja de vergonha, porque ela está nos acusar de algo que nós não esperávamos ter que justificar, ou ter que explicar por que nós fizemos aquilo, ou ter que explicar como que as coisas procederam para que aquela acusação se tornasse verdadeira. Mas seja como for, quando nós somos acusados e como nós reagimos a essa acusação, diz muito sobre nós. Então eu queria que os irmãos refletissem enquanto a gente passa pelos versículos, e a gente já viu aqui que Jesus está a apontar o dedo para os discípulos e a dizer para eles que eles vão fazer algo. Então a acusação aqui é ainda diferente. Nesse sentido, Jesus não está a acusar de algo que eles fizeram, mas de algo que eles vão fazer. Mas eu queria que os irmãos pensassem, quando alguém nos acusa, quando alguém aponta o dedo para nós, o nosso problema é com a pessoa que fez essa acusação. O nosso problema é com a acusação em si, porque a acusação me fere. Ou o nosso problema é com o nosso coração. E isso revela-se na maneira como nós reagimos a uma acusação em específico. Okay? É nessa condição que os discípulos estão. A gente já falou aqui várias vezes que ser discípulo de Jesus não era difícil. E aqui a gente percebe que isso se torna ainda mais difícil conforme a cruz se aproxima. Porque os discípulos não estão só tirando conclusões erradas sobre Jesus, mas Jesus está tirando conclusões corretas sobre eles. Então vamos ao verso 26. Jesus e os discípulos estão a caminho do Monte das Oliveiras. E lembrem-se do que o pastor Tiago pregou na semana passada. Jesus deu as instruções da ceia. Eles saíram num espírito de louvor, eles leram um salmo, eles louvaram. E agora Jesus já começa a conversa de uma maneira intensa. Ele nem sequer faz um carinho nos discípulos, não. Judas já havia traído Jesus anteriormente, então o clima já não era dos melhores, e Jesus parece que quer piorar o clima, então ele vai falar: olha, a coisa vai piorar mesmo. Jesus começa de maneira intensa e diz: todos vocês vão me abandonar. Então já causa aquele choque nos discípulos, eles não processaram ainda o que havia acontecido, da traição de Judas. Jesus tinha apontado corretamente para Judas, eles estavam organizando os seus pensamentos da última ceia, e toma, todos vocês vão me trair. E Jesus traz uma referência de Zacarias, Zacarias capítulo 13, no verso 7. Jesus diz então: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu queria que os irmãos pensassem, aqui é Zacarias a profetizar, mas Zacarias está a falar no nome de quem? Podem responder. Quando o profeta fala, ele fala no nome de quem? No nome de Deus, ok.
Então, Zacarias está a falar no nome de Deus e Jesus está a se colocar como pastor. Então, Jesus está a se colocar como pastor que será ferido. Na nossa tradução diz ferirei o pastor, mas na Bíblia para Todos, por exemplo, que a gente gosta de ler eventualmente, diz ferirei de morte o pastor. Jesus está a deixar claro que ele será esse pastor que será ferido por Deus de morte. Ele vai ser o pastor que será quem sofrerá essas coisas em específico que ele está a dizer e que Zacarias havia profetizado. Então Jesus tem consciência, ao falar disso para os seus discípulos, que o sofrimento vai cair sobre ele. E Marcos quer deixar claro no seu evangelho, e a gente vê isso por diversas vezes quando Jesus está a profetizar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, de que Jesus tinha a consciência de que ele seria ferido e de que essa seria a missão dele. Então, Marcos e o próprio Jesus quer deixar claro para nós que o fato de Jesus morrer não é uma reviravolta trágica, não é algo irônico do destino, mas é algo que Jesus sabia que ia acontecer, é algo que estava dentro do plano perfeito criado por Deus na eternidade. Então, Deus não foi apanhado de surpresa pela morte de seu filho. Antes, Deus já havia planeado para que em Jesus, para que na morte de Jesus, eu, vocês e todos aqueles que acreditam tivessem vida em Jesus. Por isso que Jesus é tão enfático na primeira predição que ele faz de sua morte. Quando ele diz que vai morrer e Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, e conversa com Jesus de lado e traz essa ênfase. Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque Jesus sabe qual é o propósito dele, ele sabe qual o planejamento de Deus, do Deus Pai, tendo sido feito para ele. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus está constantemente a dizer, a minha missão é fazer a vontade do Pai. Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Até mesmo quando a missão de Jesus é ser ferido pelo Pai, é ser morto pelo Pai, ele quer fazer a vontade do Pai e ele traz uma profecia para deixar isso claro. E eu queria que os irmãos pensassem nisso e trouxessem isso também para as suas próprias vidas. Nós não cremos num Deus que é guiado pelas circunstâncias. Nós não cremos num Deus que é apanhado de surpresa quando surge um problema na nossa vida, por exemplo. Sabe, quando a gente tem um problema que a gente não esperava que acontecesse, e eu não esperava que aquilo deveria acontecer comigo, e eu penso, nossa, e agora? O que vai acontecer? Nós não somos guiados pelos nossos pensamentos, nós somos guiados por um Deus que sabe de todas as coisas e que tem consciência sobre as coisas que vão acontecer conosco também. Então, o plano de Deus para a vida de Jesus não foi alterado ali no meio do caminho, quando Judas traiu Jesus, ou quando Jesus teve a revelação de que os discípulos o abandonariam. Não, o plano de Deus já havia sido planejado em toda a eternidade, o plano de Deus é perfeito. E isso deve refletir também nas nossas vidas, em como nós confiamos em Deus, em como nós trazemos os nossos problemas para Deus. Deus não está perdido dentro dos nossos problemas, das nossas angústias. Deus sabe o que está acontecendo. Então, Deus não é guiado pelas circunstâncias, nós somos guiados pelas circunstâncias, o nosso coração pode ser guiado pelas circunstâncias, mas Marcos quer deixar isso claro e Jesus também quer deixar claro. Eu sei o que vai me acontecer e eu sigo fazendo a vontade do Pai. E eu queria que nós pensássemos nisso, nós não devemos temer as circunstâncias, porque temer as circunstâncias é diminuir quem Deus é na nossa vida. É diminuir a soberania de Deus e a natureza de Deus como dono de todas as circunstâncias, como dono de todos os nossos problemas, mesmo quando esses problemas podem nos machucar, podem nos ferir, podem nos trazer angústias. Jesus sabe o que vem no seu caminho, Jesus sabe que vai ser abandonado, mas tu não vê Jesus a desconfiar em momento nenhum. Depois, na próxima pregação, a gente vai ver, Jesus vai para o Getsemane, e Jesus não está inseguro da vontade de Deus. Jesus está a sofrer como homem, mas em momento nenhum ele diz que seja feita a minha vontade. Pelo contrário, ele ora para o Pai e diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Ok? Então, vamos pensar agora, porque Jesus não traz só uma acusação para os discípulos, mas ele acompanha essa acusação de um encorajamento. Jesus diz que a sua morte e o abandono dos discípulos não vai ser o fim. Vamos ver no verso 28. Jesus diz, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E, meus irmãos, quando a gente lê os versículos seguintes, eu acho que o mais frustrante é a gente perceber que os discípulos sequer reagem ao que Jesus acabou de dizer. Jesus apontou o dedo para eles a dizer, vocês vão me abandonar. Eu sei o que vocês vão fazer.
Mas depois ele traz um encorajamento no sentido, mas quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Jesus traz isso e os discípulos sequer reagem. Os discípulos, qual que é o primeiro ímpeto de Pedro? E a gente lê isso no verso 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Meus queridos, quando os nossos olhos estão centrados em nós mesmos, os nossos ouvidos se fecham para o que Deus está a nos dizer. Jesus tinha um encorajamento para eles, apesar do abandono deles. Jesus sabia da natureza dos discípulos. Mesmo assim, ele trouxe um encorajamento, mas os discípulos estão ocupados demais, pensando em si mesmos. Então pensem, a fraca compreensão de Cristo por parte dos discípulos não é por falta de explicação do próprio Jesus, mas é por falta de atenção dos discípulos que estão ocupados demais olhando para si mesmos, pensando demais na sua pele, nesse caso, pensando demais na sua honra. E se quisermos, então, nós podemos acrescentar ainda mais. A falta de olhos para Cristo e os ouvidos fechados para Ele fazem-nos usar a boca para glorificar apenas a nós mesmos. A primeira reação de Pedro constata isso. Eles estão completamente focados em si, no que Jesus disse, então Pedro se sente ofendido e diz, não, eu não faria isso, logo eu não poderia fazer isso. Pedro se sente ofendido, mas não pensa no que Jesus acabou de dizer. Pedro está com sua honra pessoal tão ferida que ele não reflete no que foi dito para ele. E não é muito diferente, a gente vê que isso é um padrão. Quando Jesus prediz algo, é um padrão dos discípulos reagirem de modo completamente oposto de como eles deveriam reagir. Pense nas ocasiões anteriores. Jesus diz pela primeira vez lá no capítulo 8, e a gente já falou sobre isso, e Pedro recusa. Fala, Jesus, o senhor não pode morrer. O pastor Tiago, na altura, diz que Pedro pensava que agora é só subir, e agora é o sucesso ministerial de Jesus, mas Jesus traz, eu vou morrer, e Pedro, não, o senhor não pode. Depois, Jesus prediz pela segunda vez, lá no capítulo 9. E os discípulos estão o quê? Discutindo quem é o maior. Olha, eu sou maior, não, eu sou maior, e eles começam a discutir sobre isso. Jesus depois pergunta e eles ficam com vergonha, eles não conseguem dizer para Jesus que eles estavam discutindo sobre isso. Lá no capítulo 10, Jesus diz novamente, chega Tiago e João e dizem, Senhor, será que... Ok, o Senhor vai morrer, tá bom. O Senhor vai ressuscitar, tem um lugar aí para mim do seu lado, no seu reino de glória. Eu posso sentar do seu lado, eu posso sentar na direita, eu posso sentar na esquerda. Então pensem, os discípulos não conseguiam ouvir. Jesus disse já aqui 4 vezes, e isso são as explicações explícitas de Jesus. Mas conforme a gente lê, a gente vê que há várias ocasiões onde Jesus fala sobre a sua morte. Mas Jesus já disse aqui 4 vezes, mas os discípulos, por terem olhos ocupados demais em si, eles não conseguem ouvir e usar os seus ouvidos para ouvir o que Jesus tem a dizer para eles. Pensem, o nosso problema não é porque Deus não tem falado, meus irmãos. Nosso problema não é porque Deus não tem falado através da igreja dele. Nosso problema não é porque Deus não tem falado através de louvores. Não é porque Deus não tem falado na nossa oração. Não é porque Deus não tem falado quando nós abrimos a Bíblia. O nosso problema é que nós só ouvimos o que nós queremos ouvir. E as coisas que queremos ouvir apontam para nós mesmos, não apontam para Deus. Então a reação de Pedro, na prática, enfatiza isso. Pedro diz, ainda que todos se escandalizem, eu nunca poderia fazer isso. Então, dentro da acusação de Pedro, dentro da acusação de Jesus para Pedro, ele só consegue ver a si mesmo. E ainda assim, Pedro dá um jeito de conseguir ser maior do que os outros. Pensem, Jesus acusou a todos. Pedro aponta e diz, ainda que todos esses façam isso, eu nunca faria isso, eu não te abandonaria. Pedro assegura, então, da sua fé para Jesus e assegura que não vai falhar, esquecendo-se que a nossa fé, meus irmãos, não é baseada num gasto de energia para convencer o quão fiéis nós somos. Pedro esqueceu-se de gastar sua energia em pedir mais fé para Deus, em deixar claro que ele é necessário, que ele é dependente dessa fé. Lembre-se, teve 2 ocasiões, e a gente já passou por todas elas, por isso que é bom a gente passar pelo Evangelho de Marcos todos. Teve 2 ocasiões diferentes onde a gente viu pessoas a mostrar sua dependência de fé claramente para Jesus. Os irmãos conseguem lembrar de alguma? Só uma, não precisam lembrar das 2. Ok. Quando a mulher sirofenícia chega a Jesus. Jesus diz para ela, olha, isso não é para os cachorrinhos. Literalmente deixou a mulher ferocinícia de lado.
E ela claramente diz, ok, mas ela insiste na fé que ela tem. Ela insiste que Jesus faça algo por ela. Quando o pai do filho possesso, por exemplo, chega a Jesus. E Jesus diz, tu crês? Ele diz, eu creio, aumenta a minha fé, ou ajuda-me na minha falta de fé. Então, na altura que a gente leu sobre isso, a gente vê que essas pessoas juntaram a sua carência e a sua dependência de Deus com o combate no sentido de dizer, eu quero isso para mim, eu acredito que eu preciso disso, mas eu sei o quão carente eu sou disso tudo. Então, na altura, quando a gente leu essas passagens, e o pastor Tiago pregou sobre isso, a gente foi ensinado que que a fé é sempre assumir aquilo que nos falta. E Pedro aqui, nessa ocasião, quando ele fala com Jesus, ele quer deixar muito claro que para ele não falta nada. Olha, eu nunca faria isso. Talvez faltem para os meus amigos, olha aqui, Mateus, Tiago, André, todos esses podem faltar alguma coisa, mas eu sou tão fiel que para mim não falta nada, Jesus. Está tudo certo comigo, eu nunca faria isso. Então Pedro ainda não compreendeu que o cristianismo não é presunção, mas é dependência do poder de Deus. Não é o nosso poder, mas é o próprio Deus a agir dentro de nós. Então a gente segue. E para colocar Pedro no seu lugar, Jesus deixa muito claro, a gente vê isso no verso 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Vamos seguir ainda para o 31. E Pedro diz, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Pensem, mais do que defender o valor da sua própria vida e a sua própria honra, Pedro acha que está a defender a honra de Jesus, mas ele só está a pensar em si. Pedro não aceita que Jesus coloque a sua fidelidade em causa, e por isso ele tenta convencer Jesus do contrário. Pensem, Pedro nem sequer acreditava, meus irmãos, que Jesus poderia morrer. A gente já falou sobre isso. Quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala, não. Mas agora Pedro é tão capaz de se provar forte, de se provar fiel, de falar que consegue pelas suas próprias forças ser fiel a Jesus, que ele fala, se for necessário morrer, eu morro contigo. Olha, sabe que eu disse que eu não queria que o Senhor morresse? Agora eu quero, mas só se for comigo e a minha honra estiver em causa. Não só a sua. Então, nós sabemos que o que procede da soberba de Pedro e dos discípulos é que as palavras de Jesus se cumprem. Os discípulos repetem as palavras de Pedro, então aqui o caráter de Pedro está em ênfase, mas todos os discípulos repetiram o que Pedro dizia. Então todos eles viraram e falaram, ok, se for necessário morrer, eu morro, eu sou capaz de fazer isso, mas a gente sabe como que procede tudo isso. Todos eles abandonam a Jesus, todos eles deixam Jesus de lado. E eu queria que a gente pensasse em 2 pontos específicos, a gente já passou por eles, mas que a gente refletisse em 2 pontos. Eu queria pontuar o amor que nós temos por nós mesmos. Então a gente vai ver depois que os discípulos eles fogem, porque eles acham que vão perder algo com a morte de Jesus, sem perceber que eles ganham tudo através do sangue de Jesus. Mas isso só mostra o quão capazes nós somos de valorizar a nossa própria pele, e de nos colocar no lugar onde não é o nosso lugar. Meus queridos, a nossa vida foi dada por Jesus. E um Jesus, um Salvador que nós conhecemos, que se dispõe a morrer para cumprir a vontade do Pai, deve ser aquele que nos inspira a fazer o mesmo. Eu não estou a dizer para os irmãos que vocês têm que morrer pela vontade de Deus. Talvez seja necessário, a gente não sabe. Graças a Deus a gente não sofre perseguição. Graças a Deus a gente não está num ponto desse. Mas pensem só, quando o sofrimento bate na nossa porta, a gente está convicto de que está tudo bem eu passar por esse sofrimento desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus? Ou a gente só chega e diz, olha, eu quero acabar com esse sofrimento de uma vez. Não, eu não quero romantizar o sofrimento, eu acho que não é esse o nosso ponto. Mas o sofrimento vai bater na nossa porta, os imprevistos vão nos assustar, mas a gente não pode fazer o que Pedro fez. Confiar na nossa própria capacidade de resolver os nossos problemas. Confiar na nossa própria capacidade de lidar com o imprevisto. Porque nós e o nosso coração, a gente é constantemente guiado pelas nossas circunstâncias e pelo que a gente acha que deveria acontecer. Mas a gente acha e Deus já sabe o que vai acontecer. Deus sabe qual é o nosso destino. Deus sabe o que é melhor para nós não sabemos. Então nós não devemos romantizar o sofrimento, mas nós devemos, em meio ao sofrimento, confiar que ele não vai acabar com a nossa força.
Ele não vai acabar se nós estivermos sozinhos. Ele só vai acabar com a força de Deus e com a força que o Espírito nos dá. Então, esse é o meu primeiro ponto. Eu queria que a gente pensasse no segundo, que é sobre o mal no mundo e o mal dentro de nós. Então, nós jamais devemos olhar para o mal do mundo e para o mal que outra pessoa é capaz de fazer ou que outra pessoa faz, sem antes pensar que nós também somos capazes e sem antes o reconhecimento de que nós também poderíamos ter feito esse mal. Eu vou citar aqui um grande autor chamado Tiago Cavaco. No livro... Porque eu li esse livro fazem 2 anos. Quando eu cheguei em Lisboa, o Tiago me deu o livro de presente. E aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu estava pensando nisso, eu fui trazido exatamente para isso, quando o Tiago diz que eu não posso olhar para a existência do mal no mundo, independentemente da existência do mal em mim. Então, quem disse foi o vosso pastor, eu estou só a reafirmar o que ele já disse. Mas eu quero que os irmãos pensem, se há um mal no mundo, é certo que nós fazemos parte desse mundo, desse mal. Então, Pedro enche o peito para dizer, olha, ainda que todos façam isso, eu não sou capaz de fazer isso, porque Pedro não consegue ver o mal que habita dentro dele. E não é surpresa que o excesso de confiança de Pedro leva ele para um ponto de falha, leva ele para o cumprimento exato do que Jesus já havia predito. Então, eu queria que os irmãos pensassem, quando nós vemos um irmão a cair na fé, quando nós vemos um irmão a fraquejar, o nosso primeiro ímpeto, bem provavelmente, é apontar o dedo e dizer, olha, ele fez aquilo, e eu não acredito que ele está a fazer aquilo. Olha como ele é isso, isso e isso. Sem antes olhar para nós e perceber, cara, talvez eu seja capaz de pecar como esse irmão. Nosso primeiro ímpeto não é orar e falar, Deus, levanta esse irmão e me ajuda na minha falta de fé, porque eu preciso também para eu não cair como ele. Não, então por isso a gente tem que reconhecer que há um mal dentro de todos nós e que o mal que habita no meu irmão é o mesmo mal que habita dentro de mim. E a gente tem que reconhecer que a nossa incapacidade precisa ser exposta para Deus, precisa ser exposta para os nossos irmãos, para que nós possamos abraçar a capacidade que só existe em Jesus. Então eu queria que os irmãos pensassem de novo. Como que nós lidamos com a acusação? Nós lidamos com a acusação ao olhar para o nosso coração. O nosso primeiro ímpeto, às vezes, é retrucar e dizer, olha, você disse isso de mim, mas você é isso, isso e isso. Como que nós lidamos com a acusação? E dentro disso tudo, qual que é a nossa esperança quando nós fomos apresentados diante de Deus, por exemplo? É que nós tenhamos justificações para todas as nossas acusações? Vocês esperam chegar no céu e dizer, olha, eu fiz aquilo, mas olha, foi por isso, isso e isso. Não, a nossa esperança não é apontarmos que não temos pecado nenhum, ou justificarmos todos os nossos pecados, mas é no próprio Jesus. A nossa esperança está em Jesus, que não tendo pecado nenhum, não tendo acusação verdadeira nenhuma sobre ele, foi acusado, foi condenado e foi morto no nosso lugar. Veja, quando nós chegarmos no céu, as acusações que nós fizemos uns aos outros, ou que outras pessoas nos fizeram, não vão valer de nada. Porque nós não estamos mais com essas acusações nos nossos ombros. Nós não sofremos mais o peso de acharem que nós somos alguma coisa. Ou de nós, principalmente nós mesmos, acharmos que somos pouco, ou que somos muito, ou que somos isso, ou que somos aquilo. Porque quando Deus olhar para nós, a única coisa que Ele vai ver é o sangue de Cristo nos cobrindo. Então a nossa esperança não é no que nós fizemos ou no que nós somos capazes de fazer. Porque no que nós somos capazes de fazer, nós somos capazes de fazer muito mal, meus irmãos. Se nós dependemos de nós mesmos, nós não conseguiremos em hipótese nenhuma. Então a culpa carregada por todas as acusações que nós vemos aqui, por todas as acusações que nós pecamos ao fazer para o outro e ao diminuir o outro, caiu sobre Jesus. E é por isso que nós podemos confiar na palavra dele, para nos livrar do nosso pecado de apontar o dedo, mas para o nosso pecado também de quando nos apontam, acharmos que somos mais do que somos. Porque sem ele nós não somos nada. Que o Senhor nos ajude.